Oi, eu sou Melissa Motti. Hoje em Jerusalém Mosaico nós vamos aprender sobre uma pesquisa em Israel que fará com que seu cão abane o rabo. Clarence Wagner vai nos ensinar o significado espiritual da eira. E veremos como os cristãos estão alimentando o povo em Jerusalém. Shalom e bem-vindo ao Jerusalém Mosaico. Matzah é o pão sem fermento da Bíblia que é comido na Páscoa. Durante o feriado da Páscoa, a maioria das pessoas em Israel gostam de comprar seu matzah no supermercado. No entanto, algumas pessoas preferem cozinhar seu próprio pão. Vamos dar uma olhada na corrida para fazer os últimos matzah. Ari nos explica que este é um forno para assar matzah, e esta é uma tradição que os judeus seguem desde que saíram do Egito há 3.500 anos ou mais. Ari Crispan assa massa para ser comido durante a semana do feriado da Páscoa. Matzah é pão sem fermento que os filhos de Israel comeram quando saíram do Egito. Esta tradição de comer matzah vem do mandamento bíblico para os israelitas de tirarem o fermento da casa e comer apenas pão sem fermento durante a Páscoa. Há muitos anos, Ari construiu um forno em seu porão com o único propósito de assar matzah. Ari nos diz: quando eu tinha 18 anos, eu fui à casa de um amigo e fui até o porão dele e vi um buraco na parede. E perguntei: para que esse buraco? Ele disse: nós assamos matzah. Aqui ele disse que era muito melhor do que comprá-lo em mercados, e eu achei uma ótima ideia. Essa tradição tem crescido a cada ano e sempre as mesmas pessoas vêm para cá para cozinhar. Temos pessoas das cidades ao redor e tem um rapaz que tem uma padaria e nos dias da Páscoa ele deixa de lado seus pães e vem para cá assar matzah conosco. Nós fazemos isso para obedecer ao mandamento de comer matzah durante os dias da Páscoa. O modo como fazemos hoje em dia é o mesmo que nossos antepassados faziam há 2000 anos. Eles assavam matzah, iam para o templo fazer seus sacrifícios e depois comiam matzah. Tudo é feito em nossas mãos. Durante a época da Páscoa, nós não fazemos pizza, não fazemos biscoitos. Nós só fazemos o que pode ser comido durante o feriado. E todo o processo é feito rapidamente, em 18 minutos, que é o tempo em que o matzah deve ser feito. Nós usamos uma farinha especial porque o que acontece no processo de fermentação é que quando a farinha é misturada, acontece uma reação química e são criados os gases. Por isso fazemos o pão sem fermento. A massa é levada para uma mesa onde tem um cano de metal bem pesado. E eles usam este cano para amassar a massa. 3 ou 5 minutos depois que a mistura inicial é feita, nós pegamos esse instrumento de metal e vocês podem ver as pessoas nas mesas abrindo as massas. E esse é o período de alegria. As pessoas cantam canções e neste momento as tensões vão se desfazendo. Nós fazemos furos na massa e não é por um motivo qualquer. Fazemos os furos porque se colocarmos um pedaço de massa no forno, o vapor vai fazer com que ela cresça. Nós usamos esse instrumento para fazer os furos. Então o vapor passa pelos buracos, enquanto o matzah está no forno quente e temos um pão chato e não um pão crescido. O matzah é colocado diretamente no forno. O matzah nos conecta com o nosso passado. Existem pessoas que se interessam por este feriado. E aqui elas podem ver e fazer exatamente como foi feito há 2000 anos atrás.
Eu estou no Monte das Oliveiras, que fica a leste do muro da cidade bíblica de Jerusalém e do antigo Monte do Templo. Existem 2 templos muçulmanos aqui hoje. Foi aqui que Salomão construiu o templo do Senhor e foi aqui que Salomão habitava no Santo dos Santos. E este é o lugar que os israelitas focalizam quando vêm para Jerusalém para adorar a Deus. O fato de os muçulmanos controlarem o lugar hoje em dia se deve ao costume histórico islâmico de construir lugares para adorar seu Deus em lugares sagrados para os cristãos e judeus, onde o Deus da Bíblia era adorado. O antigo conflito entre o Deus da Bíblia e os deuses do mundo não deve ser apenas ligado aos povos pagãos do Velho Testamento. Na verdade, o conflito que podemos ver aqui é muito atual. Mas por que Deus escolheu este lugar para se revelar a nós? Era plano de Deus que o rei Davi reunificasse as tribos de Israel. E então ele escolheu Jerusalém, que fica entre as tribos de Benjamim e a tribo de Judá. Esse seria um lugar no centro para ali administrar o reino. Em 2 Samuel 5, vemos quando Deus fala com Davi e manda ele sair de Hebrom, onde era a sua capital, por 7 anos e ir para Jerusalém e tomá-la dos jebuseus. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando ao redor desde Milo e para dentro, e ia Davi crescendo em poder cada vez mais porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Mais do que um centro administrativo, Deus queria que Jerusalém fosse um centro espiritual, onde ele pudesse habitar em um templo feito para ele. Davi escolheu o lugar para o templo, mas porque era um homem de guerra e tinha sangue nas mãos, Deus deu a tarefa de construir o templo para o seu filho Salomão. Em 2 Crônicas 3:1 nós lemos: Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Nós lemos em 2 Samuel 24 e em 1 Crônicas 21 que Davi pecou contra Deus. Deus mandou o profeta Gade para lhe entregar uma mensagem. Ele mandou Davi ir para a eira de Ornã e construir um altar onde ele pudesse oferecer sacrifícios queimados e sacrifícios de paz ao Senhor nosso Deus, para que a praga que assolava os israelitas por causa do pecado de Davi parasse. Davi foi até a eira de Ornã e Ornã ofereceu o lugar para que Davi construísse o altar. Mas em 2 Samuel 24 diz: Tornou o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Este lugar, que se tornou o local do templo, era muito, muito importante. Em primeiro lugar, foi escolhido por Deus. Em segundo, era um lugar alto no qual se podia ver toda a cidade de Davi e podia ser visto por todas as pessoas. Em terceiro, era uma eira que era rica em significado. Em primeiro lugar, uma eira é o local que se usa para secar o trigo. Geralmente é localizada no alto de uma colina, rodeada por um muro baixo e tem uma pedra no alto desta colina. Aqui é fácil ter o vento enquanto se joga o trigo para o alto. E assim se consegue separar o joio do trigo. E então, a pedra é o lugar perfeito para se guardar e também para se secar o trigo. A eira se tornou um local de adoração. Isso porque, para os povos antigos, encontrar comida não era tão fácil como é para nós. Temos supermercados 24 horas com enorme variedade de alimentos. Mas antigamente, cada semente era importante. Eles nunca sabiam quando haveria fome. Então descobrimos que eles usavam este lugar para adorar seus deuses. E esperavam que ele ou ela lhes dariam provisão para o próximo ano. É por isso que a eira se tornou um lugar lógico para os pagãos de antigamente construírem altares para seus deuses e deusas de pedra como Baal ou Astarte, que é esta réplica que eu estou segurando. Esta é a deusa da fertilidade que recebia adoração no lugar do Deus de Israel, que é quem na verdade provê o alimento. Na Bíblia nós sempre lemos que lugares altos são associados com a adoração pagã. Deus mandou os reis de Israel destruir esses lugares porque eram abomináveis para ele. Muitos desses lugares eram, na verdade, eiras. Infelizmente, não apenas os pagãos adoram seus deuses lá, mas também vemos israelitas adorando esses deuses.
como se fosse um tipo de garantia, e isso deixa Deus triste. Isto porque os israelitas comprometiam sua fé quando olhavam para os povos da terra que viviam de acordo com as leis da terra, e pensavam que talvez pudessem alcançar essa prosperidade vivendo como eles viviam. Nós descobrimos que quando Deus escolhe a ilha de Ornã para construir o seu templo, ele estava fazendo uma declaração em alto e bom som para todos. Em primeiro lugar, ele estava dizendo para Jerusalém que ele é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Eu sou o Deus que provê pão. Mais do que isso, eu sou o Deus que provê o pão da vida espiritual. E podemos dizer que, em segundo lugar, Deus estava dizendo: não há outros deuses além de mim. E quando ele diz que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele diz que nenhum outro Deus será adorado neste lugar além dele. Sim, este lugar foi escolhido por Deus e pago com prata e ouro pelo rei Davi há mais de 13.000 anos, quando ele estabeleceu Jerusalém como a capital eterna de Israel. Os muçulmanos dominam este lugar hoje em dia. O rei Davi comprou, e está escrito na Bíblia que ainda vale para os nossos dias. Deus esteve presente aqui no Santo dos Santos por mais de 1000 anos. E é deste lugar que Deus irá reinar Jerusalém de novo. Hoje o lugar é controlado pelos muçulmanos. E se cristãos e judeus vêm orar, são imediatamente expulsos. Mas Deus está trabalhando para cumprir a sua palavra. E para cumprir a profecia da Bíblia, Deus está trazendo seu povo dos 4 cantos do planeta de volta para Israel. Os judeus estão retornando aos milhares para esta terra. Muitos cristãos e judeus acreditam que está chegando o dia em que o Deus de Israel será adorado novamente no topo do monte. Deus será adorado no 3º templo. E esse 3º templo será construído aqui mesmo neste lugar. E também nós sabemos, com certeza, que o Messias irá reinar aqui. Quando isso vai acontecer, somente Deus sabe. Enquanto isso, esta ilha continua sendo um lugar muito importante, de veras muito significativo, onde todos os olhos do mundo estarão voltados para Israel e Jerusalém neste dia profético. Então não fique feliz apenas em ler sobre a profecia. Seja parte da profecia e ore pela paz em Jerusalém. Até agora, o uso de produtos químicos era a única maneira que os donos de cachorros tinham para acabar com os carrapatos. Mas nematologistas de Israel descobriram uma forma de livrar os seus bichinhos dos carrapatos. Por todo o mundo, a luta contra pestes na agricultura continua apesar do uso de pesticidas químicos prejudicar os consumidores. Encontrar alternativas naturais para reduzir o uso de pesticidas na agricultura é o objetivo principal de um centro de pesquisa em Israel. No departamento de nematologia, os nematóides estão sendo estudados como alternativa para conter os insetos. Nematóide é um verme microscópico e eles matam insetos em um período de 24 a 48 horas, penetrando no inseto, liberando bactérias que se propagam no inseto e o matam. O Dr. Itamar Glazi é o chefe do departamento de nematologia. Itamar nos explica que esses nematóides atacam insetos, atacam larvas de besouros e atacam principalmente insetos que vivem em locais sujos. Este é o habitat natural destes nematóides. E os nematóides benéficos são aqueles que não atacam plantas, nem animais ou seres humanos. E estes nematóides podem ser usados como inseticidas. No laboratório, nós expusemos os nematóides a alguns tipos de insetos e nós checamos os resultados e também testamos os nematóides com diferentes tipos de aplicação e insetos diferentes também. Nematóides são geralmente usados contra insetos que atacam batatas doce, amendoim e outros vegetais, e também flores. Eles podem ser borrifados diretamente na planta ou na terra, como é feito com os pesticidas.
Pesquisadores estão estudando a melhor maneira de usar nematóides contra insetos e tentando melhorá-los geneticamente para que sejam mais efetivos. Recentemente, o Dr. Glaze descobriu nematóides que matam carrapatos. Itamar nos explica. Nós estudamos os carrapatos, que são uma peste animal e que não são exatamente insetos. E nós descobrimos que podem ser infectados por nematóides. E agora nós estamos desenvolvendo nematóides contra os carrapatos. Carrapatos fêmeas são muito suscetíveis à infecção por nematóides, principalmente os que são achados em vacas e cães. Os pesquisadores descobriram que o carrapato americano também é suscetível à infecção por nematóides. Isso significa que os nematóides poderão ser usados para controlar as perigosas doenças que os carrapatos transmitem. Itamar continua nos dizendo: nós esperamos que no espaço de 3 a 5 anos possamos desenvolver uma metodologia própria que será eficiente o bastante para ser usada no controle de carrapatos. Hoje em dia, os nematóides são comercializados como pesticidas naturais. A vantagem de usar nematóides é que o consumidor recebe seus vegetais, frutas, livres de produtos químicos. E em breve, graças aos recentes estudos, seu melhor amigo vai estar livre dos carrapatos também. O apóstolo Paulo recebeu oferta dos pobres de Jerusalém e exortou os cristãos. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Assim como Paulo instruiu, o Depósito de Alimentos de Israel tem providenciado alimento desde 1990 para imigrantes e para todos os que precisam em Israel. Administrado por Bridge for Peace em Jerusalém, cristãos voluntários distribuem alimentos todos os dias. A maioria das doações são de cristãos de todo o mundo. Isso inclui vegetais e frutas frescas, grãos, carnes e outras coisas. O depósito de alimentos é o primeiro e o maior em Israel. Bill Stevens é o diretor do depósito de alimentos. Bill e Naomi nos contam que o depósito de alimentos em Israel está ajudando umas 150 famílias. A maioria vive em Jerusalém. 90% são famílias judias e trabalhamos juntos com outras entidades em Jerusalém. Bridge for Peace traz comida toda semana para as famílias que estão necessitadas. Desde que eles vieram, as pessoas estão muito felizes e muito agradecidas com isso. O depósito de alimentos tem uma boa reputação na comunidade por causa do excelente atendimento e dos alimentos de alta qualidade que são cuidadosamente inspecionados por organizações. O rabino vem aqui olhar os alimentos porque todos os alimentos que distribuímos são kosher. Tem que obedecer todas as regras do povo que servimos. Então, todos os alimentos têm a aprovação do rabino e são kosher. Eles ficam muito felizes porque obedecemos a essas regras. Nós trabalhamos muito bem juntos. A maioria do trabalho dos voluntários aqui é preparar a comida para a distribuição. De vez em quando temos a oportunidade de ir a campo para entregar os alimentos nos diferentes lugares. Este voluntário nos conta que é voluntário porque ama Israel. Ele ama o povo judeu e acredita que esta terra foi escolhida por Deus. E Deus tem um propósito para este povo. Este outro voluntário diz que ama o povo e que ama a nação, principalmente os idosos. E ele simplesmente ama fazer isso. Esta voluntária já diz que conheceu uma família judia e conheceu uma família de imigrantes russos.
Ela conheceu muitas pessoas diferentes e são muitas culturas diferentes e é ótimo conhecê-las. Bill, emocionado, nos diz quando entregaram alimentos para uma senhora de 90 anos, ela ficou tão feliz que beijou suas mãos e ele diz que isso é ótimo. Voluntários de todo o mundo estão envolvidos, ajudando os pobres e trazendo as bênçãos de Deus para Israel. No depósito de alimentos de Israel, os cristãos estão participando do plano profético de Deus de ajudar e tocar as vidas dos necessitados. We have come to your holy mountain. We have come to seek your face. Rise, O Lord, to your sanctuary. Let your glory fill this place. Has chosen Zion, here he will dwell forevermore. All of her priests are clothed with salvation, all of her saints will sing for joy. Hallelujah, sing hallelujah to Messiah will be a light to the nations, and on his head a crown will shine. We have come to your holy mountain. We have come to seek your face. Rise, O Lord, to your sanctuary. Let your glory fill this place. Obrigada por estarem conosco hoje. Esperamos que estejam aqui no próximo programa, quando daremos outra olhada em Israel. Não apenas leia sobre as profecias bíblicas, você pode fazer parte delas.